Bom, hoje, como prometido, nós vamos começar uma série de vídeos, né, falando das criaturas que aparecem em Dungeon Mesh. Claro, nós já falamos de várias criaturas, né, então dragões, serpentes marinhas, sereias, né, e golems, hipogrifos, grifos, que nós não vamos falar de novo, né, porque até ficou bem parecido, mas algumas delas nós vamos comentar porque elas estão diferentes do como elas são apresentadas, o que é interessante, né? Então, no primeiro episódio, né, que mais uma apresentação, nós temos o cogumelo andante. O cogumelo andante, na verdade, é só uma criaturazinha, então ele aparece em todas as apresentações, só divertidinha, né, um cogumelo que anda. E eles terminam capturando um escorpião gigante. Na verdade não é um escorpião gigante, é um escorpião grande, né? Mais ou menos desse tamanho. E é uma coisa bastante normal no RPG, você ter versões de vários tamanhos, né, de criaturas normais. Nós já até comentamos sobre isso. Então, no caso, você pode ter até um escorpião gigante de 2 metros, né? Então, ou, por exemplo, a Laracna, né? Ou a Shelob, depende da versão que você está vendo do Senhor dos Anéis, né? Então aquele aranhão. Então, de repente, criar uma versão gigante de uma criatura interessante na sua história. No episódio 2, nós tivemos o Basilisco, né? Basilisco, para quem não sabe, é uma criatura da mitologia grega, né? O nome quer dizer pequeno rei, né? E tem muitas versões, na verdade. Tem a versão que é uma serpente, tem a versão que é um lagarto com muitas patas, né? Então tem 6 patas, né? Então, e, inclusive é bastante comum em vários RPGs, né? Eu me recordo que uma característica mais clássica dele no D&D, né? Eu nem lembro se eu acho que eles citam isso, né, no Dungeon Mesh, mas não usam, é que o olhar dele petrifica, né? De qualquer maneira, no Dungeon Mesh é interessante porque é um galo gigante com uma cobra saindo na cauda, né? Então ele tem totalmente diferente do que a gente tem comum, mas tem sendo uma versão bastante gozada. Uma curiosidade interessante sobre o Basilisco é que ele apareceu em algumas versões da Bíblia, né? Algumas traduções a serpentes. Então, no lugar de chamar de serpentes ou vírgulas, eram chamadas de basiliscos. E até o Leonardo da Vinci chegou a comentar, né, que o basilisco teria olhos venenosos capazes de secar as plantas. Então daí vem essa curiosidade, essa questão sobre o olhar dele petrificar, o olhar dele ter algum poder, né? Do mesmo jeito que o escorpião gigante, ou qualquer inseto gigante seria interessante, o basilisco é um monstro já considerado universal, dá para você trabalhar na sua história, né, fugindo um pouco do padrão do dragão, né? A ideia só é você escolher a versão que você vai criar e criar uma lógica para essa versão. Esse é um ponto bastante importante que nós comentamos muito a respeito, que é de você fazer a pesquisa e usar e se aprofundar nisso, né? Nessa pesquisa, para ficar lógico, a criatura ficar lógica em si mesma, né? E no terceiro episódio também a criatura usada é a armadura viva, né? A armadura viva, de novo, ela é bastante comum no RPG, né? Nos RPGs de Idade Média, porque você tinha sempre aqueles castelos, né, com várias armaduras aparecendo. Então a armadura, alguma delas seriam magicamente seriam encantadas magicamente para defender, né, o castelo. O interessante é que eles fogem desse padrão, né, e colocam umas criaturas, né, umas criaturas
tipo crustáceos dentro, mexendo nelas, né? Então é interessante porque fugiu do padrão, porque todo mundo acha que não sabe como é que é, né? Se são de repente fantasmas que entram na armadura, mexem elas para matar alguém, o que é uma ideia bastante interessante se você trabalhar ela, né? Se elas são armaduras encantadas ou, no caso, criaturas que entram nas armaduras e usam elas, né? Então, o ponto aqui é como o autor conseguiu criar uma coisa nova em cima, né, dessa criatura, né? Então nós temos assim, como eu falei, né? Então pense em como a criatura funciona, qual a lógica dela dentro da ambientação, que isso é uma coisa que nós já comentamos também. O Dungeon Mesh trabalha muito, né, a questão do ecossistema, né, a gente até comentou no vídeo anterior, né, que como é que é? Desse lado aqui tem aranhas gigantes da sala, desse lado aqui tem orcs. Falando, por que as aranhas gigantes não atacaram os orcs, né? Só atacam. Então é aquilo que você tem que considerar quando você estiver fazendo o seu RPG, a sua história, né? Ou adaptando o seu RPG para a sua história, como nós já comentamos, né? Sobre essa questão das versões é bem legal porque você foge do padrão, né? Você fala, olha que interessante, né? O leitor termina gostando do fato de você não estar fazendo simplesmente mais do mesmo, né? É o que vai acontecer, inclusive, nos Mimics. Nós vamos até falar dele, apesar de nós já termos falado sobre o filme do AD&D, né? Mas é isso, né? Então aqui nós temos as criaturas dos 3 primeiros episódios do Dungeon Mesh, né? Então, como falei, escorpião gigante ou criaturas gigantes, né? Insetos e aracnídeos gigantes. O basilisco, né? Sem contar o cogumelo andante, que é só engraçadinho, né? O basilisco e as armaduras vivas. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixa seu like, comenta se você já leu isso em algum livro. Se não me engano, o basilisco ele aparece até no Harry Potter, né? Então é bem legal, dá para você trabalhar a ideia, né? O basilisco do Harry Potter é aquela cobra gigante, né? Então para você ver como é que muda, né? Acho que é no terceiro filme, né? Exatamente, no terceiro livro, no terceiro filme, que fica lá colocando no subsolo e fica entrando e saindo pelo banheiro. Isso, exatamente. Foi ele que matou aquela fantasminha. Petrifica Murta que geme. Isso, exatamente. Não, e ele que tinha matado a Murta de geme também. Ela que tinha matado, né? Verdade. Então, pra ela virar fantasma. Ela virar fantasma. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você já leu alguma coisa fora que a gente já citou, né? Ou algumas outras coisas, se você já usou em alguma história sua. E passa para um amigo seu que quer saber mais sobre criaturas fantásticas, inclusive comenta para ele que vai um desenho que vale bastante a pena, o Dungeon Mesh. Nós estamos falando várias coisas sobre ele, né? Inclusive, e segue a gente, né? A gente está no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no Insta, sempre postando coisas sobre como escrever, como publicar, o que fazer, né, para dar ajuda para você, escritor, que está começando, e conheça nossos livros, né? Nós temos livros de policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, fantasia, terror, zumbis, fantasmas, né? Dá uma olhada, nós vamos deixar no primeiro comentário fixado, né? Dá uma olhada e qualquer coisa entre em contato com a gente. Se quiser a versão física ou a versão digital da Amazon, tá aqui embaixo. É isso, espero que você tenha curtido. Até a próxima.